Então, Capsu, e nós vamos falar sobre a lista das pessoas que usaram o X. Ih, rapaz, que coisa complicada, hein? Acho que agora pegou, hein? O Alexandre de Moraes falou para a Polícia Federal fazer uma lista das pessoas que usaram o X durante a proibição, que aí ele vai decidir o que é uso extremado do X, e daí ele vai emitir a notificação para essas pessoas, e se essas pessoas continuarem usando o X, aí vai emitir a multa, né? Olha que coisa complicada que ele está fazendo aqui, que absurdo. Isso, do ponto de vista jurídico, é totalmente incabível, como eu falei para vocês, mas aparentemente a Constituição brasileira deixou de existir no Brasil, né? Não existe mais Constituição. Não tem mais garantia nenhuma de devido processo legal, princípio da legalidade, nada disso, né? Agora o que vale é a cabeça do Xandão. O Xandão pensa numa coisa ali, ele imagina uma coisa na cabeça dele e ele bota para funcionar. Vamos entender esse caso aqui, como é que a PF está fazendo isso daí, quem é que vai entrar nessa lista, e eu vou dizer para vocês, já vou adiantar, que o que a PF vai fazer é aquilo que a gente já imaginou que faria mesmo, vai pegar algumas pessoas aleatoriamente para Cristo, vai multar essas pessoas que pegaram para Cristo, e o resto da galera vai ficar sem nada, porque não tem como, né? É um absurdo isso daí. Eles não tem como nem saber isso daí, se a pessoa estava mesmo no Brasil e coisa e tal. Essa notícia foi sugerida por Gabriel Alves, prefeitos e vereadores pró-liberdade, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, surgiu a notícia agora que a PF vai fazer uma lista, né? Não, vamos listar, vamos fazer a lista do pessoal que está usando X e não sei o que lá. E como que a Polícia Federal vai fazer isso? Do ponto de vista técnico, eu não sei. Ela pode entrar lá e procurar todo mundo que está falando do Brasil, né? O X tem lá no seu perfil do X, você diz de onde é que você é. Só que aquilo ali é um campo de preenchimento livre, então qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa ali. Como é que a PF vai saber se você é daquela cidade mesmo, né? A PF não tem como saber pela origem do IP, porque justamente se você está usando uma VPN, o seu IP está mascarado. Não tem como saber qual é o seu IP de origem por conta da VPN, né? Em tese, ele poderia mandar uma carta rogatória para as empresas de VPN, mas as empresas de VPN costumam ser muito cuidadosas e não aceitar esse tipo de carta rogatória em situações como essa, que claramente são situações de censura, né? Situações ditatoriais. Então essa é a situação, né? A PF vai fazer essa lista? Duvido muito que consiga fazer uma lista com consistência técnica, que realmente prove que a pessoa está no Brasil, né? Algumas situações você pode provar incidentalmente. Por exemplo, o caso do Eduardo Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro falou: estou publicando isso a partir do Brasil e não sei o que lá. Então, nesse caso, você tem como saber que ele estava no Brasil, né? E pode botar ele na lista lá, né? Mas em outras situações é mais complicado de ver o que está acontecendo, né? A menos que a pessoa tenha dito explicitamente isso, como é que você vai saber? Mesmo que a pessoa more no Brasil, mesmo que a pessoa seja um brasileiro, mesmo que a conta esteja registrada num telefone do Brasil, o que acontece no final das contas? As pessoas viajam, elas podem estar no exterior. Nada garante que a pessoa está no Brasil no momento que ela fez aquela postagem. Então, como é que a PF vai garantir que as pessoas que estavam no Brasil... De novo, se não fosse o VPN, eles poderiam fazer isso pelo IP, né? Poderiam pedir ao Twitter a relação das pessoas que acessaram a plataforma. Com essas informações, eles poderiam pegar o IP dessas pessoas, o IP sendo o IP brasileiro, pronto, você pegou que a pessoa estava no Brasil postando no X. Mas é o que eu falo, não tem como fazer isso com VPN. A VPN justamente mascara o IP das pessoas, né? Então a PF está fazendo isso tudo aqui, dizendo que vai fazer uma lista abrangente, identificando todo mundo, inclusive pessoas que... empresas jornalísticas como a CNN, e o Poder 360 e outras empresas que falaram lá, que ficavam falando que não, que estamos usando correspondentes internacionais e coisa e tal. E eu falei que, pô, essa é ótima, né? Essa ficou engraçado até, achei maneiro, eu também estou usando correspondente internacional, tá todo mundo usando agora, né? Então, ou seja, no final das contas, vão fazer essa lista. Qual que é o resultado dessa história toda? É só intimidação, é o que eu falo para vocês. Do ponto de vista jurídico, não tem nada, eles não têm como aplicar essa multa. Mas o Alexandre de Moraes está muito chateado por causa da questão da canetinha. É o problema que eu falo para vocês. A questão da canetinha é que o juiz, né, tem um poder enorme, mas no final das contas, se as pessoas começam a desobedecer a ordem, né, o poder do juiz encerra quando ele assina ali
o negócio, né? Assina o processo, ele assina a ordem. Se as pessoas não obedecem mais a ordem, isso é uma morte para o juiz. Depois que começam a desobedecer as primeiras, aí que pronto, aí que justifica-se a desobediência das outras, o juiz não consegue mais mandar em nada. E o Alexandre de Moraes está sentindo justamente isso, que ele mandou uma ordem, não uma ordem séria e coisa e tal, e o Twitter tá normal. Você vai lá no Twitter, eu faço hoje no Twitter, tem um monte de gente postando lá, tudo normal, mudança nenhuma, o pessoal batendo papo lá, os mesmos assuntos, futebol, Big Brother, não, é a Fazenda que tá tendo agora, Rock in Rio, música e não sei o que lá, todo mundo lá no Twitter do mesmo jeito, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes sentiu com pouco poder na canetinha, né? E esse é o problema da história, por isso que ele tá fazendo isso daqui, é só intimidação, né? Lembrando que, como bem lembra que o Carlos Andreasa nessa coluna, ainda vai ter duas coisas aqui. A PF vai fazer uma coisa que é impossível, que é listar todas as pessoas que publicaram no Twitter estando no Brasil nesse período. Como eu falei para vocês, não tem como ter evidência disso. Você pode ter evidência circunstancial, mas evidência fática, algo que possa ser usado num processo, não tem como ter, porque como é que você vai saber? Não tem o IP da pessoa, a pessoa está usando VPN, não tem como saber onde é que ela está se ela está usando VPN, enfim, né? Então essa parte já é impossível isso, a PF já vai fazer uma lista capenga, sem validade legal. Ela está dizendo que vai botar todo mundo, mas vai botar todo mundo quem, né? Como é que ela vai saber que a pessoa estava fora do Brasil, né? Mas beleza, vamos supor que eles consigam de alguma forma fazer isso. Aí o próximo passo é que o Alexandre de Moraes vai identificar quem é que fez uso extremado da coisa. O que é uso extremado? É publicar muito? É publicar críticas ao Alexandre de Moraes? É publicar o que é o uso extremado do Twitter, né? É porque a pessoa publicou calúnia, injúria, difamação contra alguém. Isso já é crime no Brasil, não precisa fazer essa investigação. Se a pessoa publicou isso, já pode processar a pessoa diretamente na lei brasileira, né? Acho um absurdo isso, mas já pode fazer isso na lei brasileira, né? Então, ou seja, não dá para saber o que é esse uso extremado. É uma coisa que só existe na cabeça do Alexandre de Moraes, né? Então aqui, ó, na semana passada terminou com a nova determinação de Alexandre de Moraes à Polícia Federal que identificasse e notificasse quem fizera uso extremado do X após o bloqueio. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que vai ser notificado todo mundo, né? Aí depois já vai ter a questão da notificação, vai notificar todo mundo, e aí se a pessoa continuar no uso extremado, o que é uso extremado no final das contas? Qual que é a ideia de uso extremado, né? Ou seja, o resultado disso daqui, resumindo essa história toda, o Alexandre de Moraes está chateado porque as pessoas não estão obedecendo ele e ele quer fazer alguma coisa, quer botar medo, né? Quer botar medo nas pessoas, quer intimidar as pessoas. E daí essa medida, né? A notificação é possível que chegue, vai ser isso que vai ser o divisor de águas nessa história, e no final das contas, recebendo a notificação, o que você vai fazer? Aí você tem a escolha, né? Se você receber a notificação, você tem o risco realmente de precisar parar de publicar no X, porque aí começa a ser um risco de ter a multa de 500 mil reais aqui, né? Se você for pobre, não tem muito problema, porque pobre, no final das contas, o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai confiscar suas cuecas? Vai penhorar as cuecas, tudo? Não tem o que fazer com pobre, né? Mas em outras situações isso pode dar algum problema. E como diz o Metrópolis aqui, ó, quem que está na mira da PF por ter usado o X, né? Políticos e candidatos. Ou seja, eles são muito diretos aqui. O que vai acontecer? Quem que o Xandão vai querer punir? O pessoal bolsonarista, os deputados bolsonaristas que usaram o X durante a proibição. É um absurdo isso? É um absurdo. Tem justificativa jurídica para isso? Não, o princípio da legalidade. É um absurdo completo isso. Mas ele vai fazer isso? Você conhece o Alexandre de Moraes, né? Vai fazer, né? É essa a ideia dele. Botar medo em todo mundo com notificação e emitir essas... multar pessoas que chamam atenção, né? Eu vou entrar nessa multa? Não sei, espero que não. Mas eu espero que não, porque minhas cuecas, eu gosto muito delas. Mas antes de penhorar minhas cuecas tudo aqui, eu vou ficar sem cueca, vai ser chato pra caramba, né? Mas enfim, aqui, ó, o foco da Polícia Federal são perfis que publicaram no X reiteradas vezes após o bloqueio, usando a tablet como VPN, também proibida pelo Supremo. Não tem como saber, cara. Não tem como saber se você está no exterior ou está usando o VPN. Não, é a mesma coisa, o IP é a mesma coisa, não tem como saber isso, né? Enfim, eles colocam isso tudo aqui, o que deixa claro que no final das contas é um mecanismo de intimidação. Alexandre de Moraes quer botar medo. Ele não consegue punir você, mas ele quer botar medo. Ou então ele pode perseguir direto, né? Ele não consegue punir
Juridicamente não tem nenhum caminho para ele fazer essa multa que ele faz aqui, mas ele pode punir usando os poderes ditatoriais dele, de ignorar a Constituição, ignorar o devido processo legal e emitir multa para todo mundo. Eu acredito que é isso que vai acontecer, principalmente com figuras muito proeminentes, né? Eduardo Bolsonaro, o pessoal falou aqui, ó, Eduardo Bolsonaro é Marina Helena, o Nicolas Ferreira, enfim, pessoas que têm uma visibilidade maior, deputados do Bolsonaro, ele pode sair atrás dessas pessoas multando com multa de 50 mil reais, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acho um absurdo, não tem nenhuma base jurídica isso, mas pode acontecer? Pode, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.